A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, você que está vendo aí hoje o canal pela primeira vez, que o Senhor Jesus te abençoe. Convidamos você aí a estar participando com a gente hoje da leitura do capítulo 19 do livro de Números, né? Você abrir na Bíblia Sagrada, você vai ver Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, é o quarto livro, né? Se você acessar o canal aí na parte dos vídeos, você vai ver desde do primeiro capítulo gravado até o 18, né? Oh, que benção, que Jesus te abençoe. Aqui um assunto parece assim de difícil compreensão, mas não. Colossenses 2,17 fala que todas as coisas são sombras de coisas futuras, mas apontando para Cristo. A Bíblia, muitas coisas no Velho Testamento, profecias, né, comparações, tipificações de homens como essa que vamos falar aqui hoje, apontam para Jesus, para a obra redentora de Cristo que ele fez por nós. Oh, glória a Deus! Lá na cruz do Calvário, o evangelho não cobra nada de ninguém, o evangelho é de salvação. Aleluia! É um favor imerecido. A Bíblia diz que salvação é um dom gratuito de Deus, não vem por meio de obras para que ninguém se glorie. Se você crê agora, Jesus muda a sua vida e perdoa os seus pecados, todos eles, e escreve o seu nome no livro da vida. Aleluia! Glória a Deus. Números 19, o título fala assim, ó. Oh, aleluia! As cinzas e as águas da purificação. Disse também, aleluia, o Senhor a Moisés e Arão: eis que uma prescrição da lei que Yahvé ordena, comunica, pois, aos filhos de Israel, que tragam a ti uma novilha vermelha, sem defeito. Algumas traduções, irmãos, vai falar vaca, né? Mas a vaca é bem diferente de uma novilha, né? E você fala assim, mas qual que é a certa? Se você for ir direto no original, irmão, se alguém tiver acesso, vai ver que ele fala de uma novilha, né? Aleluia. Uma novilha vermelha, né? Aleluia. Sem defeito, perfeita. E que não tenha ainda sido submetida a julgo. Então, o que é o julgo, irmãos? Tanto a novilha como uma vaca, por isso que as traduções, elas têm uma que é vaca e uma novilha. Aquele jugo era aquela peça que era colocada no ombro para levar ali, era para arar a terra ou levar algum material, né, determinado para um determinado lugar. Então era aquele jugo. Então a novilha vermelha aqui, aleluia, se a sua tradução tiver vaca, não vamos mudar aqui o sentido do que a Bíblia quer dizer. Não poderia ter passado por esse processo de trabalho. Nunca ter trabalhado. Perfeita. Aleluia. Você vai ver aqui, ó. Entregá-lo-eis, Eleazar, o sacerdote, será levada para fora do acampamento e será sacrificada na presença dele. Cristo, o Senhor, quando ele foi morto na cruz do Calvário, ele foi levada para fora. Aleluia! E morreu no meu e no seu lugar. Louvado seja Deus. Versículo 4. Depois o sacerdote Eleazar tomará com o seu dedo um pouco do sangue e o aspergirá 7 vezes na direção da glória a Deus. Tenda do encontro. 5. Queimar-se-á então a novilha à vista dele, o couro, carne, o sangue e os excrementos serão queimados. 6. O sacerdote tomará em seguida a madeira de cedro, um galho de isopo e uma lã tingida de vermelho, e os lançará no fogo, onde arde a novilha. 7. Lavará então suas vestes, banhará seu corpo com água, depois disto entrará no acampamento, mas ficará ainda impuro até a tarde. Por quê? Porque no ritual judaico, aquele que tocasse em alguma coisa morta, irmãos, tinha que ficar separado para sua purificação. Então, até a tarde, aquele sacerdote tinha que fazer isso, cumprir esse ritual, né? 8. Da mesma maneira, aquele que queimou a novilha lavará suas vestes, banhará seu corpo com água e será considerado impuro até a tarde. 9. Um homem considerado cerimonialmente puro se encarregará de recolher a cinza da novilha e as
depositará no local puro, fora dos limites do acampamento. Ali as cinzas serão guardadas pelo povo de Israel, a fim de serem usadas na preparação da água lustral, que tira a impureza das pessoas. Essa cerimônia serve como sacrifício para tirar os pecados, né? Versículo 10. Aleluia. Aquele que tiver recolhido a cinza da novilha lavará suas vestes e ficará impuro até a tarde, tanto para os filhos de Israel como para o estrangeiro que habita entre eles. Este será um decreto perpétuo, né, irmãos? Uma ordem, uma ordenança. A gente vê aqui falando de Cristo, a sua morte. Oh, louvado seja Deus. Mas alguém que é conhecedor, tem algum conhecimento bíblico, ou do Torá, ou de algum livro, vai dizer assim, mas ele se ele fosse Deus, duvidando da deidade, da encarnação de Cristo aqui nessa terra, como Senhor, aleluia, ele se despiu de toda a sua glória, diz a palavra lá em Filipenses capítulo 2, e até a morte, como homem, morreu obedecendo à vontade de Deus, cumpriu toda a ordenança do Velho Testamento. Jesus não desfez, ele cumpriu, aleluia. Por isso que o sacrifício dele, pegando aqui a novilha vermelha e trazendo para Cristo, foi aceito por Deus, aleluia. E hoje, pela sua bondade infinita, misericórdia, porque ele fez por nós, não porque nós fazemos, porque ele fez na cruz do Calvário, deu poder a todos serem chamados filhos de Deus. Quando o homem e a mulher reconhece Cristo como Senhor, o sacrifício dele, a vida dele aqui, que ele veio em carne e morreu por nós, aleluia, oh Deus maravilhoso, aí nós estamos confessando ao Senhor, reconhecendo o sacrifício dele como nosso Salvador, aleluia. Meu querido irmão, o Velho Testamento, as profecias, os rituais aqui, tudo que era feito apontava para Cristo. Oh, glória! Muitos podem dizer que não, mas é, irmão. Desde o início da criação, aleluia! Antes mesmo que de Deus ter dado a lei que foi dada aqui a Moisés, antes já falava de Cristo. Que maravilha! Esse Cristo maravilhoso que te ama. Se você aceitá-lo agora, ele muda a sua história e escreve o seu nome lá no livro da vida, aleluia. Isso não é religião, isso é o próprio Deus vivo, encarnado, que veio nessa terra, morreu por nós. A Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia, vivo ele está agora. Ele está batendo na porta do seu coração. Se você deixar ele entrar, ele vai entrar e vai fazer morada na sua vida. Aceite-o agora, volte para ele agora, aleluia. O versículo 11... tem um outro título em diante, fala assim, ó, casos de impureza, né? Aqui dando a entender a palavra, falando nós do nosso Deus, que é um Deus santo. E para nós servirmos ele, temos que buscar esta santidade todo dia. Louvado seja Deus. Versículo 11. Aquele que tocar em alguma pessoa morta, se tornará impuro durante 7 dias. Portanto, deverá purificar-se com essa água ilustral no terceiro dia e no 7º dia. Então será considerado novamente puro. Contudo, se não se purificar no terceiro e no 7º dia, não estará livre da impureza que adquiriu. Na Bíblia Sagrada fala, meu querido, que Jesus estava indo e veio um outro povo que encontra com ele, alguém morto. A vida indo, caminhando, e encontra-se com a morte. Que Jesus toca naquele esquife, meu. Aquela pessoa é ressuscitada pelos religiosos, pelos ortodoxos daquela época. Ele fez errado, mas irmão, ele como Deus e sendo homem, ele traz a vida àquele corpo. Ele hoje faz isso. Alguém fala assim, fulano ali não vale nada, fulano ali já está no inferno, fulano ali está nas trevas, porque ainda não encontrou com a vida que é Cristo. A gente, por bondade e misericórdia de Deus nesse canal aqui, irmãos, Curiosidades Bíblicas, EV Marcelo, queremos trazer essa vida que está aqui na Escritura, que é o próprio Cristo falando com você. Se você crê, Deus perdoa todos os seus pecados.
Você pode estar, as suas ações, a sua conduta está morta, mas você vai viver para Cristo agora, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Continuando aqui, ó, o versículo 13. Qualquer pessoa que tocar num cadáver humano e não passar pela cerimônia de purificação contamina a habitação de Yahvé, será sumariamente banida do meio do povo de Israel, visto que águas lustrais não foram aspergidas sobre essa pessoa. Sua imundícia permanece sobre ela. 14. Esta lei que deve ser aplicada quando uma pessoa morre numa das tendas. Quero que entre na tenda e que quer que aí se encontre, ficará imundo 7 dias. 15. Está igualmente impuro todo recipiente aberto que não tenha sido fechado com uma tampa e com uma, aleluia, fechadura. 16. Todo aquele que estiver no campo e tocar em um ser humano que tenha sido assassinado à espada ou, glória a Deus, alguém que tenha sido sofrido morte natural, os mesmos num osso humano ou em uma sepultura, ficará imundo durante 7 dias. Irmão, você lê aqui falando sobre morte, sobre tocar em cadáver, isso para o judeu, irmão, isso o Velho Testamento era uma impureza. Irmão, e se for pensar à luz da Bíblia, sim, se for pensar, aleluia, se você for num velório, tem hoje as pessoas que fazem, né, lá, né, aquela preparação que prepara, dependendo do grau da doença que a pessoa ali morreu, irmãos, tem que ser enterrado rápido, porque a carne, a gente sabe que ela, né, ela vai se deteriorando, e aquilo, irmãos, pode trazer doenças para nós que estamos vivos, irmão, porque ali morreu, acabou, irmão, não tem ali como fazer mais nada para aquela pessoa. Nós temos que entender, irmãos, isso, a Bíblia traz uma clareza muito maravilhosa, que o perdão, o ligar para alguém, o conversar com alguém, o se relacionar com alguém, o buscar a aproximação de alguém em vida, irmão. Não é depois de morto, irmão. Depois não pode, nada se faz, ou alguns falam que tem que fazer isso, preparar isso, orar assim, fazer. Não, irmão, morreu, acabou. A pessoa tem que reconhecer que ela precisa de Deus quando está vivo, irmão. E o judeu, ele traz isso com uma clareza muito grande. Irmão, morreu ali, não toca naquele corpo, irmão. Alguns que precisavam tocar, é um exemplo aqui do sacerdote, faziam um ritual ali, né? Uma cerimônia, que era uma ordem por Deus, irmãos, para se purificar, porque Deus é um Deus santo. Aleluia, nosso Deus é santo e nós temos que buscar essa santidade, irmão. Irmão, temos que fazer aquilo que vai trazer um propósito, um benefício para a vida de alguém em vida, irmão. É perdoar, é ajudar, é falar com a pessoa, é se relacionar com a pessoa, é estar junto com ela. Em vida! Morreu, acabou, meu querido. Não tem mais como fazer nada. Aleluia! Versículo aqui, o 17 até o 22. Outro título aqui, ó. Ritual das águas purificadoras. Tomar-se-á para a pessoa a situação da impureza cerimonial, um pouco de cinza de holocausto de purificação em um jarro. Em seguida, derramar-se-á água corrente sobre as cinzas do vaso. 18. Em seguida, um homem cerimonialmente purificado pegará um galho de isopo e molhará naquela água e aspergirá, aleluia, a tenda sobre todos os utensílios, sobre todas as pessoas que ali estiverem, bem como sobre aquela pessoa que houver tocado numa ossada humana, um homem assassinado, qualquer cadáver ou túmulo. 19. Aquele que estiver puro fará aspersão sobre o impuro no terceiro dia e no sétimo dia o impuro estará livre da imundícia do seu pecado. Aquele que estava sendo purificado lavará suas vestes, se banhará com água, e no pôr do sol daquele dia estará puro. Irmão, era uma maneira deles, ali dada por Deus, de eles se purificar, irmãos. Deles
ter pureza na vida dele, de buscar essa pureza para aproximação perante o Senhor. Hoje, irmão, a santidade nossa está em Cristo. O Senhor Jesus nos lava, nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, tanto ele nos purifica, apaga todas as nossas transgressões, nos santifica, nos justifica aos olhos de Deus. E a palavra, irmão, é a bússola para nós lermos, aprendermos, conhecermos a vontade do Senhor para a nossa vida, para a gente se santificar como um vaso de honra para Deus, irmão. Está aqui a palavra revelada, glória a Deus, aleluia. O versículo agora, louvado seja Deus, o 20. Mas aquele que estiver imundo, não se purificar, será imediatamente banido da congregação, porquanto continuou de morte o santuário de Yahvé. As águas de purificação não foram aspergidas sobre essa pessoa, e a imundícia permanece sobre ela. 21. Isso será para eles um estatuto perpétuo, perene. Aquele que fizer aspersão das águas lustrais lavará suas roupas, e aquele que tocou essas águas ficará impuro até a tarde. Versículo 22, e a gente encerra hoje o capítulo 19 para a glória de Deus. Tudo aquilo que o impuro tocar ficará imundo também, e a pessoa que tocar ficará cerimonialmente impura até o pôr do sol. Irmãos, tinha que cumprir essa ordenança que é dada por Deus para a pessoa se tornar pura, limpa. Por isso que a palavra do Senhor, irmão, aleluia, fala: aquele que é puro, purifique-se mais ainda. Mas aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Meu irmão, nós estamos numa caminhada para frente, não para trás. Louvado seja Deus, para nos preparar, chegar um dia à estatura de varão perfeito. Amós 4,12 fala: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Esse encontro com o Senhor pode ser agora, irmão. Se Cristo voltar para buscar a sua igreja, então, agora eu tenho que entender que eu tenho que pedir misericórdia para Deus, perdão dos meus pecados. Fiz alguma coisa contra alguém, irmão? Não perca tempo, ligue para essa pessoa agora, peça perdão, fale com essa pessoa. Irmão, o céu, vou falar aqui, irmão, isso não é heresia, é logo ali, porque se nós morrermos agora, irmão, nós vamos estar a eternidade, isso aliançado com Cristo, com o Senhor. Mas se nós não buscarmos essa separação desse mundo, essa santidade, irmão, a gente pode passar a eternidade longe do Senhor. Que Cristo, o Senhor, tenha misericórdia de mim, de você. A gente, vendo um estudo desse, irmãos, e lendo a palavra, a gente entenda que nós temos que nos santificar mais ainda para agradar ao Senhor. Amém? Que Jesus te abençoe grandemente. O Levítico hoje 19, perdão, irmãos, Números capítulo 19 hoje encerrado para a glória de Deus, né? E até o próximo vídeo, né? Números capítulo 20. A paz do Senhor Jesus.